Boa tarde, Prisco. Tudo bem, meu caro Certinho? Fernando? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Primeiro assunto, pode vir para a tela aqui, irmão. Vamos lá. Os assuntos do Cláudio Prisco, os assuntos da política nesta quinta-feira. Vamos rememorar. Não precisa fechar ainda não, Romeu. Vamos rememorar um pouquinho antes de tu fechar. Seguinte, lá em março do ano passado, quando desencadeada a pandemia, tivemos aquele episódio lamentável, poderia até dizer criminoso, da compra fraudulenta, superfaturada e com pagamento antecipado sem garantias dos 200 respiradores que custaram 33 milhões de reais e nunca chegaram. Nunca chegaram. Agora, recentemente, o governo do Estado, inclusive, se manifestou via Procuradoria-Geral do Estado de que 96% desses recursos já estariam, de alguma maneira, protegidos, recuperados em relação ao prejuízo do erário público. Tivemos, inclusive, Fernando, aquele circo que foi a CPI, Exato. Antes dos 2 pedidos de impeachment, ali foram 2 grandes teatros, mas antes teve o circo da CPI, uma vergonha completa, palanque para uma série de deputados que esperavam se eleger prefeitos de suas cidades e tomaram uma ré sem precedentes na história eleitoral de Santa Catarina, considerando as circunstâncias. Pois muito bem, depois de tudo isso, ontem o Ministério Público Estadual ajuizou ação penal aqui na Justiça Estadual relacionada a 14 personagens denunciadas, 5 agentes públicos e 9 empresários, nos mais variados crimes por conta dessa situação da compra dos respiradores. Agora sim, Romeu, aí nós temos Douglas Borba, que foi o primeiro secretário-chefe da Casa Civil, Elton Zeferino de Souza, secretário da Saúde, ambos ocuparam os respectivos cargos durante o início da pandemia, estavam sempre perfilados com o governador naqueles boletins diários, e, finalmente, Amândio João da Silva Júnior, que sucedeu Douglas Borba, que chegou a ser preso. Só que a passagem de Amândio foi muito curta, e ele foi demitido sumariamente pelo governador, porque antes de assumir a secretaria, depois de deixar o governo, porque ele ocupou também a secretaria adjunto, o cargo de secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por conta desse intervalo em que ele estava fora do governo, ele fez algumas conversas sobre questões relacionadas aos respiradores. Daí levantaram suspeita contra ele. Um belíssimo quadro e um cidadão de bem, que fique registrado. Aliás, sempre disse isso aqui. Ele ficou de fora. Ele não foi denunciado. Portanto, se fazendo justiça com Amândio João da Silva Júnior. Agora, com relação, Fernando, aos outros 2, a questão é a seguinte: todos os 5 agentes públicos, com base na ação penal, o Ministério Público não identificou prática de corrupção dentro do governo por conta dos 33 milhões 200 respiradores. Apenas no trabalho realizado pelos empresários, trabalho entre aspas, a iniciativa dos empresários. Só que, Fernando, a denúncia contra Douglas Borba é dito o seguinte, que ele apresentou a empresa para o governo. Perguntamos, apenas apresentou ou estava imaginando oferir vantagens ilícitas por fora por conta disso? Não estou acusando, estou fazendo uma ponderação que certamente será alvo da apreciação agora pela Justiça. Já Elton Zeferino, que eu tenho também boas recomendações e intuição de que não teve nenhuma participação, acabou sendo punido por imperícia
administrativa, assim como os outros 3 servidores da Secretaria da Saúde. Próximo telão. Aqui nós temos Carlos Moisés, que ficou de fora, à direita Benedito Gonçalves, ministro do STJ, que foi o relator. Por que STJ? Porque lá atrás, maio, junho, quando o Ministério Público Estadual percebeu e verificou, constatou uma citação a uma eventual participação do governador nessa operação, aí o Ministério Público imediatamente mandou para Brasília. Questão de foro privilegiado, o governador, ou todos os governadores, respondem ao STJ. O STJ demorou, levou 1 ano. Por isso que o Ministério Público Estadual não apresentou essa ação penal mais cedo. Antes. Ficou muito parado lá. E não apenas o STJ, como o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas e a Polícia Federal, todos eximiram Carlos Moisés de qualquer responsabilidade, bem como agora nessa ação penal. Vamos agora acompanhar o desenrolar dos acontecimentos, Fernando. Recentemente, o governo lançou uma plataforma monitorando a recuperação desses recursos. Segundo o governo, 96% já teriam sido recuperados ou estão bloqueados. É o assunto encerrado nesse assunto? Sobre o aspecto político. A verdade é a seguinte, foi uma estratégia. O governador é candidato à reeleição. A questão dos respiradores, mesmo com ele fora de qualquer suspeita, mas o assunto está sobre a cabeça dele, no contexto político, considerando a exploração eleitoral no próximo ano. Então, o governador gravou um vídeo dizendo que também o Estado tem interesse em saber onde estão os 33 milhões e que 96 já foram protegidos, foram recuperados, já estão sob controle, falta encontrar os outros 4%. Então, uma estratégia de não ficar na defensiva, de ir para a ofensiva para tentar neutralizar o prejuízo na campanha eleitoral. É isso.